Amém. Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Pode orar. Pai, em nome de Jesus, se não for o Senhor, tu és tão maravilhoso, Pai. Tu dizes, ó Rei da Glória, que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, Pai, e é confiado nelas, Senhor, que nos apresentamos diante de Ti, porque a cada manhã tem um plano novo, uma graça nova, uma sabedoria nova para nós, Pai. E queremos adentrar nesses lugares, ó Deus, com ações de graças, ó Deus, e verdadeiramente, Pai querido, termos a Tua presença, Senhor, em nosso meio. Destrói, Pai, os nossos adversários, estejam eles por dentro, estejam eles por fora, porque Tu és o Deus sábio, Senhor, e forte. Em nome de Jesus, e a ti, somente a Ti, honra, glória, domínio, majestade e poder. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Eu mesmo? Bom dia, como é que você está? Tudo bem? Bom dia. Vamos lá, então. Olha, ontem nós falamos a respeito de Vaisata, vento forte que promove a falta de fé ou que paralisa a nossa fé, não permite, às vezes, a nossa fé seja uma fé perseverante, mas contínua. Shalom, Rambet. E depois nós falamos do Arizai, as bandeiras da derrota, territórios conquistados pelo adversário, e ele fica ali, de alguma maneira, nos afrontando com isso, nos trazendo medo, pânico, nos trazendo uma desistência, porque olhamos para trás e falamos, meu Deus, quanta coisa o adversário conquistou, e eu não tenho nem forças para caminhar, não tenho forças para começar a lutar, mas o Senhor, o nosso Deus, ele quer estabelecer um fim sobre isso, não é? Então, hoje nós vamos fazer as renúncias pertinentes a esse tipo de adversários que foram denunciados. Amém? Então, agora, em nome de Jesus, vamos pedir para Deus entrar comigo nessa batalha, conosco nessa batalha, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de eu Jesus, quero te pedir perdão eu quero te pedir perdão por não focar em Ti por não focar em Ti os meus olhos, os meus olhos, porque eu, olhando o vento, porque olhando o vento, reparando nele, reparando nele, no som que ele faz, no som que ele faz, eu deixei que a minha fé eu deixei que a minha fé fosse interrompida, fosse em interrompida. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não quero mais cometer Não quero mais cometer esse erro, esse erro. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. não quero nunca Não quero nunca desconsiderar desconsiderar com ingratidão com ingratidão o que eu já alcancei. que eu já alcancei. Eu quero valorizar Eu quero valorizar os pequenos começos os pequenos começos e não me desviar e não me desviar daquilo que o Senhor tem proposto daquilo que o Senhor tem proposto para mim. para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Papai, Papai, ajuda-me a entrar ajuda-me a entrar num ambiente num ambiente onde eu não duvide. onde eu não duvide, Eu não quero estar eu não quero estar com a minha alma partida, com a minha alma partida, jorrando duas águas, jorrando duas águas, amarga e salgada, amarga e salgada, doce doce e cheia do teu espírito. e cheia do teu espírito. Eu não quero ficar Eu não quero ficar cocheando cocheando entre dois pensamentos, entre dois pensamentos, porque isso me paralisa. porque isso me paralisa. Eu quero deter agora Eu quero deter agora os meus ouvidos os meus à ouvidos tua voz à tua e voz levá-la até o final e levá-la até o com final, a tua a graça. tua graça, Em nome de em Jesus, nome de Jesus, que vai exata que vai e exata toda a sua representação e toda a sua representação seja destituído seja destituída de autoridade e poder de autoridade e poder sobre a minha vida sobre a minha vida e a minha linhagem, e a minha em linhagem, nome de em Jesus. nome de Jesus. Papai, Papai, em nome de em Jesus, nome de Jesus, eu quero assumir eu quero assumir as verdades tuas, as verdades tuas muito além muito além das minhas realidades, das minhas realidades, porque elas são mentirosas porque elas são mentirosas diante da tua palavra. diante da tua palavra. Cada realidade maligna Cada realidade maligna ou que não for do teu trono para mim, ou que não for do teu trono para mim, eu quero aprender, eu quero aprender, confrontá-las confrontá-las com a tua verdade com a tua e verdade eu serei liberta. e eu serei Eu liberto. quero ter liberdade Eu quero ter e liberdade ser liberta por e dentro. ser liberto por dentro. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Pai, Pai, eu quero andar eu quero
andar, não por necessidade, não por necessidade, mas por propósito. mas por propósito. Eu quero ter o Senhor Quero ter ao Senhor como meu rei, como meu rei, não de mentira, não de mentira, como era o caso de Elimeleque. como era o caso de Elimeleque. Pai, Pai, eu não quero produzir eu não quero produzir desfalecimento, desfalecimento, aniquilação, aniquilação, destruição. destruição. Eu não quero produzir Eu não quero produzir doença, doença, tristeza, tristeza, fraqueza. fraqueza. Tudo isso é de Adão, Tudo isso é de na Adão, sua carnalidade. na sua carnalidade. Mas eu quero produzir Mas eu quero produzir a a marca do céu marca do e céu destituir de e autoridade destituir de autoridade toda bandeira, toda bandeira, todo território todo território conquistado por Arizai. conquistado por Arizai. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, eu declaro: declaro, Tu és o meu rei tu és o meu e rei, eu vou governar e eu vou de governar acordo com o Rei dos Reis. de acordo com o Rei dos Em Reis. nome de Em nome de Jesus, Jesus, eu colocarei eu colocarei a tua a palavra tua no palavra lugar de no governo lugar de governo dentro do meu coração. dentro do meu Não coração. quero ser governada Não quero ser por governado meus fracassos. por meus fracassos. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Pai, Pai, eu declaro eu declaro que todas as bandeiras que todas as bandeiras fincadas em territórios fincadas em territórios que são meus, que são meus para o meu para governo, o meu governo em ti, em ti voltem para as minhas mãos. voltem para minhas Em mãos. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro Declaro diante dos meus adversários diante dos meus que adversários estavam nesses territórios, que estavam nesses territórios, saiam saiam em nome de em Jesus. nome de Jesus. Toda possessão maligna Toda possessão maligna na minha vida, na minha vida, na minha finança, minha no finança, meu chamado, meu chamado, vocação, vocação, ministério, ministério, família, família, casamento casamento e tudo quanto é meu, e tudo quanto é meu saia saia em nome de em Jesus. nome de Jesus. Ei, eu declaro Eu declaro o sangue de Jesus o sangue de Jesus cobrindo esses territórios cobrindo esses e territórios reivindicando e para o reivindicando reinado para o reinado do meu Cristo do meu e o Cristo, meu Deus do meu e o Deus meu Pai, e o meu Pai, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Eu declaro Eu a declaro minha a gratidão minha gratidão diante do teu trono de governo, Senhor, diante do teu trono de governo, Senhor, para sempre, para em sempre, nome de Jesus. em nome de Jesus. Agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar o nosso povo diante de Ti, as nossas vidas diante de Ti. Sim, E Jesus. declaramos, Senhor, que somos carentes dessas realidades espirituais em muitas áreas de nossas vidas, mas estamos conhecendo a Tua palavra e verdadeiramente queremos fincar os nossos pés nas Tuas palavras e irmos adiante, Senhor, e prosseguirmos para o alto, Senhor. Como é o nome desse ministério, Senhor. Oséias 6:3, nós conheçamos ao Senhor, que conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer, porque a tua vinda é certa. Tu virás sobre os nossos problemas, dificuldades, ó Deus, muito para além da segunda vinda do Senhor ou da vinda do Senhor sobre nós para nos arrebatar nos ares. Ah, Pai querido, tu virás sobre a nossa vida para que na terra chova a tua justiça. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meu rei. Queremos ser um povo salvo, livre, que te conhece e se torna forte e faz proezas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Agora vamos, então, para o dia de hoje. O pastor Alexandre falou que vai falar. Essa parte que foi feita do propósito e da necessidade, é muito importante que entendamos isso, porque, assim, ele nos leva para um lugar de descanso tremendo, se nós entendermos o propósito, se nós entendermos o que Cristo veio restaurar para nós. Nós precisamos pensar que Adão e Eva, eles estavam no Éden e eles estavam encaixados totalmente, 100% no propósito de Deus, e eles então estavam ali. E o que o adversário fez? Quando ele interfere nessa comunhão com Deus, ele traz então um ambiente de necessidade. Dali para frente, o homem teve que começar a correr atrás das coisas, que é o que a gente escuta mais a gente falando hoje. Preciso correr atrás, preciso dar meus pulos, preciso me virar, preciso. E essa necessidade, ela vai nos sufocando, porque nós ficamos confiando naquilo que nós produzimos, confiamos no nosso braço, confiamos na provisão que nós mesmos podemos gerar, confiamos numa empresa, confiamos no Pai, confiamos e não descansamos no propósito. E precisamos entender também que o propósito, ele não remove trabalho. Boa. Não tem nada a ver com isso. Você fala assim, então não vou fazer mais nada, pastor, vou ficar de boa, vamos ver o que vai dar isso aí que você fala. Eu vou parar, vou ficar aqui. Não, não vai fazer isso. Você vai continuar trabalhando.
Só que agora você vai trabalhar num lugar de descanso. Não é mais você que vai gerar o recurso. Não é mais você que vai ficar responsável por você. Adão, lá no paraíso, lá no Éden, ele trabalhava, ele cultivava, ele tinha os afazeres dele diário, ele tinha que fazer a coisa. Só que ele era completamente descansado, Aleluia. completamente descansado. Porque ele tinha certeza absoluta da provisão, ele tinha certeza absoluta da presença de Deus, ele tinha certeza absoluta de quem ele era em Deus, quem Deus era para ele, quem ele era por dentro. Ele sabia, ele tinha uma leitura perfeita e total do mundo espiritual e que lhe era tudo favorável. Sim. E o que o adversário veio fazer? Tirá-lo desse ambiente. Aí ficou um monte de coisa desfavorável. E aí entra a necessidade. Aí entra realmente esse correr atrás das coisas que a gente vê nas nossas vidas hoje. Aí ficamos ansiosos, desesperados, síndrome de pânico, problemas mentais, dependência de remédio e tudo que nós vemos desencadear por causa dessa correria atrás da necessidade, porque nós não conseguimos entrar no descanso. E o que Jesus veio fazer para nós? Nos levar de volta, nos dar de novo uma condição que foi roubada por pelo adversário lá no Éden. Ele roubou uma condição de Adão e de Eva. Jesus então veio agora devolver essa condição para nós. Sim. Vocês podem novamente se encaixar no propósito, trabalharem, mas num ambiente de descanso, trabalharem, mas num ambiente de fé, produzirem, mas sem essa pressão, sem essa sobrecarga da necessidade, sem essa cobrança de todo esse sistema e de toda essa estrutura que suga a nossa energia. Por que nós estamos sugados muitas vezes? Porque justamente essa estrutura armada ao nosso redor, seja ela na igreja, seja ela no secular, no trabalho, na escola, na família, é para sugar a tua energia. Sim. A necessidade é justamente para isso. A provisão, não. Você entrar dentro do propósito, não. O propósito, ele vem, você trabalha e fica mais forte. Jesus falando assim, ó, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu já comi. Eu estou alimentado, porque ele estava encaixado exatamente no propósito, ele estava fazendo exatamente aquilo que ele veio para fazer. Então, aquilo alimentava ele. Sim. O propósito alimenta, o propósito sustenta você. O propósito te leva para um ambiente de um descanso tão irrestrito que você sabe porque sabe que está tudo tranquilo, que Sim. você já venceu aquilo, que você realmente já sabe o que vai acontecer. Então, você entra nesse ambiente de descanso através do propósito. Então, ore ao Senhor, fala, Senhor, me tira das necessidades, me tira desses ambientes, da força do meu braço, do meu entendimento, sou eu que faço, porque isso vai nos matar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu pedi aí para alguém, por favor, se conseguir enviar aí para a irmã Kátia, missionária, o ID da reunião. Amém? Em nome de Jesus. Então, hoje, nós vamos falar a respeito de Aridata e vamos falar a respeito de Amedata. Quem são essas pessoas? Então, ou qual é a representação que tem? Um leão maligno que emite dados, decretos contra as nossas vidas. E esse demônio tem documentos das nossas famílias para emitir decretos. Ele tem documentos, contratos, pactos. Essa é a guerra do leão que anda em nosso redor, emitindo decretos para nos intimidar, nos paralisar, para nos destruir. E ele pode estar pautado nas maldições hereditárias. Então, hoje, amados, nós vamos falar das nossas renúncias em relação àquilo que verdadeiramente os nossos antepassados possam ter deixado de herança espiritual maligna para nós. Então, eles podem ter deixado, bom dia, shalom, shalom, desde uma enfermidade mental, uma esquizofrenia, uma loucura, e eu creio que o fundamento para esse tipo de manifestação, amados, eu não sei, né? Mas pautado naquilo que é o princípio da palavra de Deus, o Senhor fala, eu enlouqueço a sabedoria dos sábios. Então, eu vejo que talvez pessoas que sejam extremamente inteligentes e se levantaram no orgulho da sabedoria maligna, caída, elas podem ter deixado um geracional de esquizofrenia, de bipolaridade, de loucura, porque o Senhor tem esse princípio da sua palavra, né? Eu enlouqueço a sabedoria do sábio. Então, às vezes, na hora de sondar problemas de doenças mentais, tenhamos que entrar aí nessa parte de sabedoria caída. Amém? Então, outras enfermidades, por exemplo, problemas financeiros, bancarrotas, miséria,
maldições hereditárias de uma maneira geral, nas quais o adversário chega diante do Senhor, como ele é legalista, ele fala, olha aqui o que foi plantado, olha o que a família Monteiro plantou, olha o que a família Góes plantou, olha o que a família, o seu sobrenome, olha o que eles plantaram, olha a linhagem que eles deixaram para o Alexandre, que eles deixaram para a Fátima. Então, vamos atacá-los nessa área. Palavra de Deus, Deuteronômio 28, 45, 46, vai falar sobre isso. E isso vos será por marca, por sinal, por maravilha. Ou seja, haverá, sim, algo bem marcado, como se fosse mesmo um carimbo, uma queimadura ali, para que o adversário rastreie isso espiritualmente e venha nos atacar exatamente naquela área em que foi plantado. Tudo que o homem semear, ele vai colher, ainda que seja nas próximas gerações. Amém? É muito importante isso que a pastora falou a respeito de Deus pegar essa sabedoria e aí depois esse princípio ser quebrado. Porque o que acontece? Essa sabedoria humana e diabólica, ela vai afrontar a Deus. Ela Sim. não tem como não afrontar a Deus, porque ela vai resistir à sabedoria de Deus, ela vai resistir os comandos de Deus, porque a pessoa ela já está num ambiente onde ela resolve tudo, onde ela sabe tudo, onde ela pode tudo. E ela começa a andar nisso. E depois, quando isso fica pro geracional, aí às vezes a gente vê assim, mas a pessoa se converteu e não sai desse ambiente, porque tem um ambiente criado que resiste o novo. Não permite. É como a gente tem entendido aquelas pessoas que foram viciadas, pessoas que mentiram muito, pessoas que entraram muito na vida de perversão sexual. Quando elas se convertem e elas se alinham e elas querem entrar no mundo real, vamos dizer assim, de novo, é resistido. Então, a pessoa no mundo dos vícios, ela ansiou tanto pelo mundo imaginário, ela fugiu tanto do mundo real, que quando ela quer agora viver no mundo real tranquilo, não, eu só quero isso aqui, agora para mim isso aqui é o que eu preciso, o mundo real resiste ela. Porque tem uma cobrança do mundo imaginário. Nós fizemos alianças com o mundo imaginário. Quem entrou nesses aspectos das drogas fizeram muitas alianças com o mundo imaginário, clamaram pelo mundo imaginário. O mundo imaginário virou o Deus deles. E aí, quando a pessoa se converte, ela quer entrar no mundo real, há uma resistência. A mentira, em muitas pessoas, ela era um Deus, ela era algo que ela idolatrava. Tem gente que gostava de mentir. Eu mentia bastante. Então, o que acontece? Eu não senti essa resistência para entrar no mundo da verdade, mas tem gente que já deu testemunho que sentiu essa resistência. Sim. Então, eu mentia mesmo, e eu mentia muito com brincadeiras. Caí no chão, estava passando mal, minha mãe vinha correndo, aquele sufoco, aquele desespero. Eu, jovem ainda, crianção, minha mãe falou assim, um dia que for sério, as pessoas não forem te socorrer, aí você vai ver o que vai acontecer. Porque eu deixava ela em polvorosa. Eu escondia as coisas dos outros, sumia com tudo, eu fingia uma demência como se nada tivesse acontecendo. Eu escondia sapato de um, chave do carro do outro, eu desaparecia com as coisas, eu era perturbado mesmo. Por isso que quando eu comecei a caminhar, que a minha esposa falou assim, ó, hoje eu ouvi falar que aquele que já ouviu falar de Jesus e não aceitar, tal, já vai para o inferno, não sei o que, eu entrei em desespero, porque eu falei, meu Deus, agora, se eu não aceitar, e para mim, na minha cabeça, aceitar, eu tinha que ir para a igreja, eu vou para o inferno, porque agora eu já conheço. E agora, se eu for para a igreja, eu vou endemoniar, porque eu sou perturbado. Eu sabia que eu Sim. era perturbado, então eu tinha um pânico de entrar numa igreja. Tanto é que eu demorei demais para conseguir entrar numa igreja e ficar. Eu entrava e saía, eu entrava até um ponto e ficava na igreja que ela ia, tinha uma escada. Então eu subia até um tanto da escada que eu ficava mais para fora do que para dentro. E eu ficava ouvindo louvor, às vezes eu punha a cabeça lá para ver o movimento, mas eu tinha um desespero. Eu falei, se eu entrar aí, eu caio. E eu não queria passar essa vergonha de demoniar. Então, na minha cabeça, aquela perturbação toda que eu era, eu ia endemoniar. Mas então, na verdade, demônio eu sei que eu tinha, saiu sem manifestar. Porque era impossível aqueles lugares que eu andei não ter demônio, né? Só podia ser. Mas aí, na verdade, o que acontece? Voltando no mundo imaginário, voltando na mentira, nas drogas, no sexo pervertido, então nessa parte da sabedoria, então bater muito em cima disso. Se você está atendendo alguém ou tem alguém na sua família, ou você está passando por isso, problemas mentais que não vão para frente, ore em cima disso. Porque aquele mundo pode estar te resistindo. Aquele mundo pode não estar aceitando essa nova atualização que você está querendo trazer.
Então, entra na presença de Deus se arrependendo por esse geracional nesse quesito. Fala, Senhor, agora que o mundo real, que o mundo da sanidade mental esteja disponível para mim, ou para minha família, ou para aquele que você está orando aí que está preso. Amém? Amém, amém. Espera Glória a só um Deus. minutinho, irmãos, que tem gente falando que não está conseguindo acessar. Deixa eu ver se eu desabilitei a sala de espera. Está desabilitado. Amém? Se alguém puder, Quem quer? é o irmão Ângelo. Ele não está conseguindo. Alguém tiver o WhatsApp dele, fazendo favor, fale para ele sair e entrar novamente. Amém? Em nome de Jesus. Então, amados, voltando a falar aqui, então, são ambientes que são formados, e esses ambientes, eles nos resistem, amados, são as fortalezas. Paulo fala isso, né? As fortalezas que com altivez se levantam contra o conhecimento de Cristo. Então, precisamos entender que existe um mundo ao redor da nossa alma, ou barreiras, fortalezas, ou baluartes de mentira, que foram construídos dentro da nossa alma, e ela vai resistir à palavra de Deus. E às vezes nós falamos, mas é só uma, como que eu posso dizer, uma parede, não é? Mas essa parede às vezes é feita de demônios. Porque a palavra de Deus diz assim: e arrancando a armadura em quem ele confiava, na qual Satanás confiava. Sobrevindo o mais valente, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava. E aí ele entra na casa e pega os despojos. Então, existe uma armadura que às vezes está nos guardando lá, naquilo que é o império das trevas. Então, precisamos ter entendimento que isso é para salvação e é para conceitos. Deixa eu ver aqui, amados, se está algum problema com a minha internet. Deixa eu pôr aqui, vou mudar de internet. Pronto. Beleza? Então, Então, agora eu creio que eu mudei aqui a internet, eu creio que vai ficar bom. Então, o que nós vemos? Nós vemos que o próprio adversário, ele tem ali aquela parte de colocar a sua armadura ao nosso redor, aquilo que foi construído geracionalmente, aquilo que depois nós construímos e confirmamos na nossa vida, e chega na hora de Deus arrancar isso, às vezes há uma resistência, porque nós não entendemos. Não é? Então, em nome de Jesus, que nós possamos entrar no poder de Deus mesmo, nos entregarmos a Deus e saber que o amor dele é disponível para nós, para vencer toda a sepultura, toda a treva. Tem um hino muito antigo do grupo Rágios, que fala que não há trevas em que ele não vai, que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar. Então, em nome de Jesus, entre nesse lugar onde as trevas podem ser dissipadas. Não importa a profundidade do nosso contrato. O contrato meu foi de sangue, foi verbal, foi isso. Eu dei meu nome para pôr no terreiro, eu levei roupa para pôr lá no centro de macumba. Amados, a profundidade do teu pecado, ela é visitada pelo Senhor. Ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlata, como o Senhor fala, vai ficar mais branco do que a pura lã. Porque isso é o sangue de Jesus que vai fazer. Não somos nós. Agora, precisamos entender, quanto mais orgulhosos formos, mais pacto nós fazemos com o adversário, independente de irmos às casas de feitiçaria ou não. Então, o orgulho, ele faz aliança, faz contrato. Seja ele de maneira esotérica, idólatra ou não. O sentimento do coração sempre chega primeiro. Amém? Isso é algo que nós precisamos levar para qualquer lugar da nossa vida. E orgulho, amados, ele não sai com uma simples renúncia ou um simples decreto. Isso pode ir abalando os fundamentos daquilo que são os pactos que fizemos. Mas o arrependimento, através do confronto diário, né? Ou de acordo com aquilo que Deus mandar, com a palavra de Deus, isso é que vai trazer libertação. Às vezes a pessoa fala, me dá aí a renúncia a pauta contra a fortaleza da idolatria. Aí entra naquilo e fica, eu renuncio isso, renuncio aquilo, automático. Um piloto automático. Não tem nenhum envolvimento de coração. Isso não vai funcionar. Não tem peso. Uma vez eu falava para o meu esposo, você fala que está arrependido, mas a gente não vê peso. Não vê tristeza. Não vê um pesar, sabe? Aquela coisa que a pessoa fala, nossa, pisei na bola de verdade. Não tem isso. E isso não vai nos levar a uma libertação. Isso vai nos levar apenas a ficar, como o apóstolo fala, eu me unjo e eu fico um soberbo ungido, não é? Só isso que aconteceu. Eu faço o decreto, eu fico um soberbo decretado, verdadeiramente, porque não houve envolvimento.
Amém? E aqui, amados, eu coloquei o conjuro do próprio Amã para destruir o povo de Deus como um contrato sendo apresentado diante do adversário. Então, o que é por? Era aquilo que Amã estava fazendo contra o povo de Deus para lançar encantamento nas mentes as quais ele precisava manipular. Então, ele é um leão que emite decretos. Então, por que leão? Leão ruge. Ele tem um som feroz que vai trazer para nós algo de, às vezes, de intimidação, ou algo que nós vamos querer fazer coisas que estão para favorecer a outra pessoa através do encantamento. Então, isso é muito, 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 muito sério, porque a pessoa está lá batendo a sua tabaca, está batendo o seu tambor, está emitindo o som da magia contra nós. E quando nós vamos ver, vamos conversar com aquela pessoa, o ambiente da pessoa nos suga. Então, eu já tive assim problemas para levar uma palavra de denúncia de pecado. Aí eu falava com meu esposo: a palavra sumiu. Eu não consigo falar. Chega lá, me dá uma tremedeira, uma coisa ruim, não sei o que acontece. Eu não consigo ter raciocínio claro do que eu teria que falar. Sabe o que estava acontecendo? Eu estava debaixo de um ataque, do encantamento desse tipo de adversário. Um encantamento que nós vamos ver também no próprio Amedata, porque ele é aquele que trabalha a favor da lua. Aqui, olha, é o significado dado pela lua. Um dos significados do nome Amedata é um nome persa, que tem essa manifestação. E nós sabemos que a lua, por trás dela, há um encantamento, há uma potestade um trono, né, maligno chamado Lilith, e que ela trabalha com um encantamento. O tipo de encantamento dela é um encantamento de sugar a energia das vidas. Então, nós precisamos entender que nós estamos debaixo, amados, de um grande combate espiritual. Não podemos andar a nossa caminhada cristã de maneira irresponsável. Temos que ser responsáveis pela nossa salvação. Amém? Em nome de Jesus. Essa parte de responsabilidade, esses dias nós tivemos um bate-papo aqui, e aí veio um amigo meu, e ele brinca bastante, tudo aí, quando a gente foi falar a respeito da festa do Purim, ele, ele brincou falando assim, festa do pudim, ele é meio fortinho, né? Ele fala assim, porque a gente que é meio gordinho, a gente já leva tudo para comida, e fez brincadeira, a gente riu tudo, mas, irmãos, é muito sério. Por que que é sério? Porque, na verdade, nós vemos dentro da igreja essa manifestação. Parece que nós estamos brincando. Parece que nós não estamos sendo responsáveis por aquilo. Parece que é realmente a festa do pudim. Não, é uma festa séria, é uma festa onde nós entramos para estar falando assim, ó, existem decretos de morte contra a tua vida. Entra na presença de Deus para você não morrer e matar. E nós vamos levando a coisa como se fosse a festa do pudim. Como se fosse sentar no sofá ali, assistir alguma coisa e comer um belo pudim de leite moça da Florípides, que é o melhor que eu já comi na minha vida, uma senhora que trabalhava na minha casa quando eu era criança, ou seja, faz bastante tempo. Então, na verdade, estamos assim, irresponsáveis com aquilo que Deus está trazendo. A gente está avisando, ó, entra nisso, presta atenção, é uma coisa séria. E as pessoas muitas pessoas estão levando isso de qualquer maneira, de qualquer jeito, pensando que isso aqui é só para conhecimento. Não é para conhecimento, é para trazer realidade espiritual para mudar a nossa vida. Sim. Não é só ir lá na escola e aprender sobre qualquer assunto, que você vai ter um conhecimento, depois você vai fazer uma prova lá no Enem, depois você vai fazer uma prova na faculdade, vai pegar um diploma e vai trabalhar, e tudo isso é muito importante. Mas aqui a coisa é muito complicada, porque conforme nós vamos aprendendo e vamos sendo retirados de ambiente de ignorância, aquilo vai trazer uma responsabilidade, ou deve trazer uma responsabilidade. E agora nós entendemos tudo isso, conhecemos tudo isso, e ficamos levando o negócio como a festa do pudim, e infelizmente não vai ficar doce. Esse pudim ele vai estar bem estragado e vai trazer problema para nossas vidas. Então leva a sério tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está aprendendo e aplique isso de verdade. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: de sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao vosso redor para procurar alguém que verdadeiramente ele possa tragar. Então, nós precisamos desse tipo de sobriedade e vigilância. O adversário, amados, ele nos odeia. Ele nos odeia. Se ele pudesse, ele já teria arrancado a nossa cabeça há muito tempo. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Pode falar.
Aí você sabe o que acontece? Aí a gente vê pessoas descansando em pauta, descansando em renúncia, descansando em oferta, descansando porque vai no culto, descansando porque prega, descansando porque canta no louvor, descansando porque faz missão, descansando. E você não vê a pessoa descansando em Cristo. E você não vê a pessoa descansando na fé. Ela descansa em tudo que ela produz, mas ela não descansa naquilo que Jesus produziu para ela. E não vai adiantar. A oferta, irmão, não vai te representar se você não tiver uma realidade. Não descanse na oferta. Ah, agora eu assisti todos os purim, agora eu vou assistir o culto de manhã, vou mandar minha oferta e tá tudo pronto. Saia desse ambiente, em nome de Jesus, por favor. Não deixe o adversário te pegar. O teu descanso é Cristo. A oferta, assistir os ensinos, tudo que a gente está fazendo, renúncia, decreto, faz parte do processo para acessarmos uma comida que está em Cristo. Aleluia. Não tem comida em outro lugar. A oferta me gerou uma saída. A oferta não te gera nada. Quem te gera é Cristo. Aleluia. E a obediência em ofertar, em decretar, em renunciar, e fazer toda essa manifestação que a gente está fazendo, Sim. vai ter que nos levar em Cristo, e lá sim, lá tem um alimento. Aí Aleluia. quando você chega nele, você se alimenta e fala, agora eu acessei o descanso. Agora eu acessei o propósito. Agora eu acessei a vida para executar morte sobre aqueles que vinham me matar. Aí nós chegamos no ponto certo. Então, não fique enroscada no meio do processo, achando que está pronto. Vá até o final. Se você não encontrou Cristo ainda, é lá que tem. Ah, mas eu já sou convertido. Estou falando de conversão. Eu estou falando de encontrar Cristo dentro desse ambiente de morte para você poder executar juízo. Sim. É isso daí. Sim. Amém? Sim. Em nome de Jesus. A oferta é o altar que construímos. A irmã Geni falou isso. Amém. Então, é verdadeiro. Se não houver altar, não há como verdadeiramente termos a nossa adoração ouvida. Então, o apóstolo pregou esses dias a respeito do ídolo que levanta o altar levanta alguém, né, juntamente com aquela adoração, e aí se profetiza e vai se fazendo um ciclo de repetição de uma imagem, não é? Uma imagem distorcida de nós mesmos. E ela cria vida, porque ela tem já um espírito rondando, porque tem um adorador, tem um espírito rondando, tem a imagem, que é aquele corpo, depois se forma a alma, que é a egrégora, e a egrégora fala, ou seja, uma alma dupla, que pode estar nos resistindo, como o pastor Alexandre falou. É a armadura que nos guarda dentro daquilo que Satanás produziu. E isso precisa ser confrontado. Não adianta com as práticas espirituais, amados. Nós temos um ministério inteiro se perder, uma visão dada por Deus se perder por conta, colocou práticas espirituais como Deus. Tomou o lugar de Jesus. Ah, então eu oro em línguas. Ah, então eu decreto a palavra. Ah, então eu oro e leio ao mesmo tempo. Então eu faço isso, faço aquilo. Aquilo se tornou um Deus. Práticas espirituais, ela não é o Cristo. Práticas espirituais são maneiras de acessarmos a Deus em forma de obediência. Mas o Cristo verdadeiro não é aquilo que nós achamos que praticamos. O Cristo verdadeiro é uma pessoa. Ele tem vida. E, na verdade, amados, quando formos falar amanhã, o Senhor vai trazer exatamente o que Ele quer das nossas vidas em relação a tudo isso que estamos fazendo no Purim. Ele vai falar exatamente qual é a intenção do coração dele. Isso já foi falado aqui hoje, antes o meu esposo estava falando, eu fui pegando e anotando. O que é que Deus quer? O que Ele quer produzir no teu coração? Não é uma prática espiritual vazia. Amém? Em nome de Jesus. Só um minutinho. Assim. Pagar é mais fácil que morrer. Entendeu? Eu pago, mas não morro. Mas eu me encaixei, eu mandei minha oferta e agora eu estou tranquilo. E o negócio de Jesus com a gente é morrer. Pagar, a mãe pagou um valor. O que ele foi fazer lá na presença do rei, quando ele foi pedir? Ele falou assim, eu pago tanto por esse povo. Ele não queria morrer, ele queria viver, ele queria estar exaltado, ele queria estar em destaque, mas ele paga, ele banca para fazer o que ele quer. Naamã chegou na presença lá de Eliseu e depois, no final, ele quis fazer o que eu pago. Porque pagar é mais fácil que morrer. Então, saia desses ambientes. Deus tem nos chamado para essa festa. Morra. Eu não quero o teu dinheiro. Eu não quero o teu sacrifício.
Eu não quero as suas renúncias, eu não quero os seus decretos. Eu quero você morto, me deixando executar você para que você viva. É isso que Deus está nos requerendo. Então entenda isso, pagar é mais fácil do que morrer. E eu sei bem do que eu estou falando. Porque morrer não é fácil não, gente. Mas é possível. Meu Deus, muito pesada essa palavra. Que ela traga temor em nós, né? Temor em nós. Que o nosso coração estremeça diante dessa palavra. Pagar é mais fácil que morrer, porque ainda somos negociantes da palavra. Nós ainda estamos tendo lucro com o negócio da palavra. Não é que fizeram de ti um negócio, tem um hino do Judson Medeiros, que fala exatamente isso, quando ele está falando noiva preciosa. No Judson de Oliveira, noiva preciosa. E aí ele fala, fizeram de ti um negócio, não é? Mas o nosso Deus está nos reivindicando para ele mesmo. A palavra de Deus não é um negócio. Nós não podemos negociar com a palavra de Deus, pagando as práticas espirituais, através de práticas espirituais, nos mantém no mesmo cativeiro de sempre. Deus quer um encontro de amor, um encontro de relacionamento, e que nós possamos entender isso. Essa é a verdadeira mudança de sorte, é entrarmos num relacionamento sincero, íntimo com o nosso Deus, para que Ele possa fazer aquilo que Ele tem preparado para nós. Relacionamento com Deus não é pagamento, amém? É entrega, é uma busca diária, é algo que Ele vai nos alegrar, que Ele vai falar para nós, como o Cirilo falou, eu vou contar para Ele tudo que eu sei. Às vezes achamos um Deus fraco, não é? Naquilo que o Cirilo está falando. Mas na intimidade com Deus, nós vamos conhecendo ao Senhor e a verdade que há nele, por menor que seja, entre aspas, ela é mais forte do que um pacote de mentira muito gigante que Satanás traz contra nós. Amém? Quer falar alguma coisa? Eu digo assim toda essa manifestação da oferta, da renúncia, do decreto, eles são selos da morte. Então, depois que você morre, aí você fala assim, Senhor, muito obrigado porque eu morri. E aí você sela com a tua oferta. Você sela com uma renúncia, você sela com um decreto, porque você está acessando a vida. Então, para mim, é muito mais uma gratidão por a gente ter acessado aquilo que Deus nos propôs e termos morrido, do que realmente algo que vai nos levar à morte. Então, eu entendo assim, a nossa maior decisão é morrer. A nossa maior decisão é nos curvar diante da palavra. A nossa maior decisão é a obediência, que ela vai estar sempre confrontando o que nós temos na alma, o que nós temos na carne, o que nós temos de natureza satânica, o que nós temos de natureza adâmica. Então, o que a palavra de Deus faz? Para que serve a palavra? Para confrontar tudo isso. E aí, não pode inverter a ordem. Exatamente isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada. Então, dentro desse negócio, como que você busca isso? Obedecendo. Então, você obedece, você morre, você se encaixa naquilo que Deus faz, aí depois as manifestações de agradecimento e daquilo que Deus vai liberar sobre isso é uma outra história. Então, hoje, assim, para mim, está sendo muito esclarecedor para que eu tire mesmo, para que eu tire o resquício de expectativa que eu pudesse ter em qualquer prática espiritual de qualquer sorte, seja oferta, seja decreto, seja pregação, o que for, é Jesus e acabou, executando a morte, eu preciso morrer, e aí é sucesso. Amém? Em nome de Jesus. Então, amados, vamos levar com muita sobriedade essa palavra. O Senhor está nos chacoalhando hoje, amados. Eu estou falando isso porque somos nós que estamos pregando aquilo que o pastor Alexandre está falando para exaltá-lo. Não, eu estou falando dos princípios da palavra de Deus, que quer organizar a nossa vida. Quer verdadeiramente tirar os nossos olhos do que fazemos. O que fazemos são as boas obras que Cristo prepara para nós, como temos comunhão com Ele. Então, não podemos nos vincular em obras, temos que nos vincular com a fé que produz a obra do próprio Cristo em nós. Então, não fiquemos presos nisso, mas naquele que nos dá vida, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, amados. Aqui, voltando um pouquinho, a respeito daquilo que estamos falando dos pecados, desse leão maligno que nos leva a este lugar de decretos. Nós temos a autoridade do nosso Deus, ele reverteu todo o decreto. A palavra de Deus, lá em Colossenses, capítulo 2, 14, eu coloquei aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. Veja bem, é uma cédula só.
com várias ordenanças. Então, havia ordens contra nós de prisão e de morte, morte e prisão. Então, Jesus Cristo foi o quê? Ele rasgou. Em que mão estava essa cédula? Ou, aliás, quem emitiu essa cédula? Foi o próprio Deus. Por isso, nosso arrependimento é para Deus, não é para Satanás. Aquilo que nós temos que fazer sempre de limpeza é diante de Deus. Depois nós chegamos diante de Satanás e falamos para ele, porque Satanás é o oficial de justiça. Ele vem para cobrar. Então nós precisamos entender isso. Cristo pegou a cédula, que é o salário do pecado é a morte. Cristo pegou essa cédula e rasgou. Amém? Porque nós demos essa cédula, estava na mão de Deus, naquilo que estávamos produzindo. A partir do momento que Deus falou, olha, não toque, aliás, não coma dessa árvore, porque no dia que você pecar, ela morrerá. Isso daí foi gravado nos princípios eternos do Senhor. E aí o que aconteceu? Quando o homem pecou, Satanás falou, olha, você falou, no dia que ele comesse, ele ia morrer. Eu vou requerer a justiça agora, porque fui eu que ele obedeceu. Foi a mim que ele obedeceu. Então, me deu o decreto. Então, precisamos entender isso. Então, ele é o oficial de justiça do decreto divino, do salário do pecado é a morte. Só que esse salário do pecado é a morte, ele tem ordenanças. Então, toda ordenança escrita na palavra de Deus é exatamente por esse lugar que Satanás vem para nos cobrar. Então, nós precisamos entender, batalha espiritual ou renúncia, ela precisa ser feita de acordo com a legalidade da própria palavra. Não podemos ter invencionistas. Então, estamos aqui decretando baseado na palavra, porque assim manifestou-se Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito. Por 3 vezes ele usou a palavra de Deus para se defender do ataque de Satanás, firmado nos princípios eternos da palavra, princípios revelados. Então, nós precisamos desse mesmo entendimento. Vamos entrar em guerra? Vamos entrar nas renúncias? Vamos. Mas, Senhor, o que tu tens para dizer para mim em relação ao meu coração que pecou, teve transgressão e iniquidade em relação a esse assunto? Onde estão os decretos que o adversário quer contra mim? Tem ordenanças contra mim, tem contrato feito, tem pacto feito. Às vezes, na sua família, como na nossa família tinha, alguém que fez pacto com Satanás, porque queria progredir no financeiro. Então, eu vou fazer um pacto com o Satanás para colocar o nome do meu comércio, o nome do lixo. Então, veja bem. Então, esse pacto ele foi feito pelo meu pai. E aí o que acontece? Ontem, quando eu estava falando isso, eu falei o que do meu pai? Que quando Deus me abriu a visão lá dentro daquele circo, meu pai regia isso. Meu pai era o regente de toda aquela engrenagem que produzia aquela gosma de resistência ao meu avanço. Então, quem não assistiu ontem, quiser assistir, quiser ver lá o que foi falado, dá uma olhada na aula de ontem. Mas o que eu entendo, a pastora falando isso, havia uma reivindicação de Satanás a respeito daquilo que meu pai fez para que ele tivesse essa obrigação de reger, porque ele não fazia parte da engrenagem, como o meu avô e a minha mãe, mas ele regia toda aquela engrenagem. Ele fazia com que aquilo funcionasse. Então, na tua família, na tua linhagem ou na tua própria vida, estar discernindo exatamente o que está acontecendo. Por que isso? Pactos, entregas, oferendas, que fazem com que as pessoas, os nossos antepassados, ainda que já mortos, mas o mundo espiritual que eles entraram, estão regendo coisas que produzem resistência à tua vida. Estão regendo o mundo espiritual de alguma forma que vão produzir uma resistência para o teu avanço. Então, dá uma checada nisso aí, ora ao Senhor, peça a revelação, em nome de Jesus. Isso aqui, ó. Então, amados, nós precisamos ter esse entendimento, como o pastor Alexandre falou, não é? Então, dentro disso, eu estou fazendo um questionamento aqui, e os irmãos perdoem até o questionamento que eu estou fazendo. Dentro desse raciocínio, me veio algo. Nós colocamos o nosso comércio, o nome do nosso comércio, boiadeiro. Boiadeiro é o nome do caboclo. Então, o pai do Alexandre fez esse contrato. Eu vou colocar o nome do meu comércio, o nome de demônio. Então, não conseguiu fazer na vida do pai do Alexandre, mas talvez hoje o Senhor esteja nos revelando uma profundidade daquilo que é um contrato que foi feito através de nós. Nós cumprimos o pacto que o pai dele fez. Concorda? Vamos orar por isso. Provavelmente, o Senhor está trazendo uma revelação no nosso próprio geracional para que venhamos a limpar. Porque Deus não quer que nós tenhamos nenhuma aliança com Satanás.
porque esse nome, ele é verdadeiramente um nome de demônio. E uma das coisas que impediu o pai dele fazer o pacto é, como eu vou colocar um nome de demônio? É que o pacto que meu pai me contou, ele fez exatamente assim. Ele ia colocar o nome diabo, satanás, capeta, alguma coisa tinha que ser o nome do bicho mesmo. Só que aí ele procurou em outras línguas para poder disfarçar que ele não ia colocar lá casa de carnes, satanás, casa de carnes, capeta, casa de Sim, carnes, diabo. Então e aí como ele não achou um nome que desse para cumprir o voto disfarçadamente, ele não colocou nome nenhum. Então ele não cumpriu o voto, na verdade, né? sim. E Aí o agora, boiadeiro é como tá falando, é um demônio, é um caboclo, agora não é exatamente o que ele, mas é uma linha de raciocínio que tem sentido. Vamos orar. nós vamos orar. Então, você entende o que eu estou falando? Deus, se for verdadeiramente isso, amados, nós vamos confirmar para os irmãos que Deus testificou que é isso. Se Deus não testificar, lançamos fora. Mas não descarte. Sim, é uma entidade que amarra, ele tem um laço, tem um chicote, não é? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Senhor, o que vamos fazer com as nossas próprias vidas, dentro daquilo que são os pactos hereditários, que vieram, de alguma maneira, procuraram obedecer, né, ou estabelecer na nossa vida uma cadeia, uma prisão, um lugar de amarra e de sofrimento. Em nome de Jesus. Eu sei que deu para os irmãos entender bem. Aí depois o Amedata. Então, aqui, pai de Amã, nome de origem persa, que significa dado pela lua, o dobro, ele é um dobrado agagita. É como se houvesse uma duplicidade desse Amedata. É como se ele fosse um adversário que ele quer estabelecer algo, mas de maneira dupla. Então, ele não fica contente de infligir um só sofrimento para nós, ou uma perda, uma possessão, mas ele quer fazer isso duplamente. Aparentemente, aqui a fala que ataque dobrado trazido por encantamento, que justamente é o quê? Dado pela lua, ou seja, havia um pacto na vida dele com a lua, certo? Então, nós temos que entender que aquilo que trabalha na lua é Lilith e seus comandados, que foi o que a gente já falou. Espíritos de loucura, uma sabedoria caída, uma sabedoria feiticeira, uma sabedoria que muda a genética humana. Você pode ver que Lilith ela está ligada às deformidades humanas, lábios leporino, pessoas que nascem com determinados tipos de deformidade, dedos a mais, dedos a menos, determinadas coisas que acontecem de deformidade na pessoa, né? Então, ela está ligada a isso, porque ela muda a genética. Porquanto ela tem uma sexualidade já maligna, ela já trabalha com os encantamentos, ela trabalha com uma sexualidade pervertida através de um encantamento, normalmente ligado a sexo com demônios. Então, esse Amedata, ele é uma entidade extremamente forte, que trabalha com essa duplicidade, como eu estou falando. Mas olha aqui, vamos ler os decretos do Senhor. Vamos ler aqui agora contra o Aridata. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Então, o que ele está falando? Aqui está falando de um povo que quer se levantar para falar: não viveremos de abaixo dos princípios eternos. Nós vamos conspirar contra os ungidos do Senhor e vamos detê-los, não é? Aí depois, já colocamos aqui. E lembra-te, aqui eu coloquei Isaías 44, 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és o meu servo. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como névoa e o teu pecado, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então Deus está falando, olha, o adversário conspira, mas eu tenho um plano de salvação. Eu tenho um plano de redenção. Eu tenho um plano de remissão. Eu pago a dívida. Eu dou um resgate. Eu me manifesto para que você não fique nesse lugar. Então, vamos tomar posse disso. Amém? Em nome de Jesus. E o Amedata, olha que palavra poderosa que Deus deixou para nós. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acaz, foi dada essa sentença: preparai a matança para os seus filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. Com quem nós estamos lidando aqui? Amedata, pai de Amã, avô de todos aqueles 10 nomes que nós falamos antes.
Antes. Então, o Senhor está falando, eu extirparei o nome dos sobreviventes, dos filhos e o nome. Então, vamos pegar essa palavra. Isso não é um decreto nosso, é um decreto da parte de Deus, é um decreto divino. O Senhor está falando, olha, tudo que estiver linkado à minha data, eu quero que vocês estabeleçam o juízo, porque eu determinei já. Eu vou extirpar esse nome, essa identidade. Vou extirpar aquilo que por encantamento ele lançou contra vocês. Então, tome posse. Nosso Deus, verdadeiramente, ele opera prodígios, maravilhas e sinais. Vamos lá. Às vezes nós vemos algum tipo de ordem de Deus, né, no Velho Testamento ali, e nós ficamos um pouquinho chocados porque Deus fala para matar todo mundo, para não deixar nada, às vezes até os animais. Então, o que eu creio que Deus está fazendo? Existem coisas que não tem mais resgate, não tem mais jeito. Então, tem alianças que às vezes nós fizemos, tem lugares que nós passamos, e que a gente fala assim, não, eu vou cortar 80% desse relacionamento, mas vou continuar com 20%. Vai ter que cortar os 100 mesmo, porque isso não tem resgate. Sim. Se você ficar ali, qualquer coisinha que vier daquela pessoa, daquele ambiente, daquele lugar para a tua vida, vai te contaminar. Então, você vai precisar orar ao Senhor. Porque às vezes você já se levantou, já me levantei para impor um limite a uma situação. Mas Deus está falando, elimina tudo. Aleluia. Saia desse ambiente, porque isso não tem resgate. Ou seja, o avô, o pai, os filhos, mata todo mundo. Porque não tem jeito, não vai ter resgate para isso. Eles não vão se arrepender, eles não vão mudar. Vão estar sempre lutando contra o povo de Deus. Então, extermina. Porque Deus sabe até lá na frente. Então, às vezes, a gente fica com dó. Às vezes a gente olha e fala assim, mas vamos, irmãos, perder essa dó, que essa dó ela é carnal, ela é humana e ela é demoníaca para nos deixar aprisionados. Sim. Se Deus está falando rompe, é rompe. Se Deus está falando acabou o tempo de relacionamento com esse ambiente, acabe com esse relacionamento. Em nome de Jesus. Porque você vai ter problema com isso. Em nome de Jesus. Que o Senhor te esclareça, que o Senhor me esclareça e nós andemos aí de acordo com aquilo que nós temos que fazer. Amém. Juízo do Senhor, exatamente. Amém, amém. Tem um rei na Bíblia, tem um libertador na Bíblia chamado Eude, e ele vai lá executar um rei que estava escravizando o povo de Deus há tempos. E aí ele pega e chega e ele faz um punhalzinho pequeno e ele coloca na sua perna, acho que direita, para usar a mão esquerda ali para destruir aquele rei. E aquele rei se chama Rei de Eglon. E aquele homem, ele era muito gordo. E aí, na hora que você lê a passagem, presta atenção. Que tipo de sentimento sobe ao teu coração? No meu coração e no coração do pastor a qual estávamos na época, subiu piedade. Deu uma dosezinha daquele rei, dele ser gordinho, e o punhal entrou e se perdeu dentro daquele monte de gordura, e veio aquela piedade. Aí Deus falou, o meu espírito depois testificou ali com aquele pastor na época, é a dom que temos de executar a carne, governos carnais que estão dentro de nós. Sabe, amados? Deus falou para Samuel, até quando você vai preservar Saul dentro do teu coração? Quando eu já o rejeitei, lance Saul fora do teu coração. Eu já o rejeitei. Havia um apego de Samuel a Saul. Havia uma manifestação ali para nos colocar uma piedade naquilo que não se pode ter piedade. É para executar juízo, execute juízo. Porque senão nós vamos ter problemas depois. Aquele rei já estava escravizando o povo, ó, há tempos. E se alguém não executasse o juízo, ficaria escravizado. Então, cuidado com os teus sentimentos. Cuidado com a sua alma. Muito cuidado com ela. Ela é traiçoeira, porque ela está ligada à carne. Então, precisamos saber bem quem nós vamos alimentar, para que a nossa alma corresponda àquilo que é celestial. Em nome de Jesus. E um profeta dessa envergadura teve que levar uma repreensão dessa de Deus. E por que aconteceu isso? Porque era onde Saul fluía. Saul, por várias vezes, ele interrompeu o processo do que tinha que fazer. Executa aí. Não, eu fiz para o Senhor, eu guardei. Ele tergiversava, ele dava um jeito e ele manipulava a situação. Então, ele era rei, ele exercia, tinha uma frequência, tinha uma atmosfera constituída naquele lugar. Chegou a interferir no profético de Samuel. Porque, Sério? hã? Sério? Porque justamente era onde ele andava. Então, aquilo interferiu a ponto dele também ficar
procrastinando aquilo. Não, vamos dar um jeito, daqui a pouco acerta, daqui a pouco. Cara, acabou. Acabou. Então, nós precisamos entender isso daí e colocar para funcionar. Amém? Uhum. Amém. Então vamos fazer a nossa renúncia. Amém? Talvez, amados, essa tenha sido uma das aulas mais importantes que tenhamos ministrado. No meu coração me veio um temor, me veio uma responsabilidade contra tudo aquilo que nós já recebemos. É uma organização de Deus para as nossas vidas. Não coloque nada acima da minha pessoa, nem as suas práticas. Nada, absolutamente nada. Não inverta a ordem. Esteja linkado àquilo que é a minha pessoa. Então vamos orar, em nome de Jesus. Papai, Eu quero dar um testemunho e às vezes eu fico pensando, né, na minha vida, como que Deus me guardou diante de todos as beiradas do caminho que eu passei para a morte, né? Porque eu começo a ver ali, eu vejo Nabal, eu vejo ali Mical, então todas essas manifestações elas foram muito fortes na minha vida, né? Rejeitar a adoração, perseguir a adoração ali como Mical, manifestar com loucura. Só que assim, teve uma coisa que Deus me deu graça para eu não me perder do começo até o fim. E eu creio que foi uma coisa que eu falei assim, cara, eu preciso guardar ele nisso, porque toda essa resistência aí, eu nunca me perdi de entender que é Jesus e pronto. Por mais que eu tenha feito tudo de ponta cabeça, por mais que eu tenha feito tudo que os irmãos já sabem, mas isso, graças a Deus, eu não me perdi. Isso me guardou. Isso eu entendo hoje que me guardou porque eu não. Ah, é por aqui, é por lá, cara, é Jesus e acabou. Para mim não tem outro negócio. Não, é Jesus e acabou. Então, mesmo nessa igreja, né, lá, oração em línguas e decretar a palavra, beleza, tinha, fluía nessas práticas, ore em línguas até hoje, é importante a oração em línguas, não me perdi disso. Eu creio que é uma prática de Deus, que é para fazer, mas o meu negócio sempre foi com Jesus. É Ele. Eu não me perdi dele, graças a Deus por isso. Graças a Deus por Jesus Cristo. vamos orar, amados. Nós vamos usar Isaías, Jeremias 17. E assim, Pai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu reconheço eu que reconheço o meu pecado que o meu pecado está escrito está escrito com um ponteiro de ferro com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, e com diamante pontiagudo, gravado nas tábuas do meu coração gravado nas tábuas do meu coração e nas pontas dos seus altares. e nas pontas dos seus altares. Nós, como teus filhos, Nós, como teus nos filhos, lembramos dos nossos altares nos lembramos dos nossos e dos altares, postes ídolos, dos postes ídolos, junto às árvores frondosas, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. sobre os altos outeiros. Mas nós estamos aqui, Mas Senhor, nós estamos aqui, para Senhor, nos arrependermos, ó Pai, para nos arrependermos, ó Pai, e te pedir perdão, e te Senhor, pedir perdão, Senhor, e estarmos encantados, ó e Deus, estarmos encantados, ó Deus, pelos nossos próprios desejos, Pai. pelos nossos próprios desejos, Pai. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. livra-nos do encantamento da carne, Livra-nos do encantamento da carne, das seduções de Satanás, das seduções de da Satanás, soberba da vida, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos, da concupiscência dos da olhos, concupiscência da carne. da concupiscência da carne. Lava-nos Lava-nos, com o nosso coração, Senhor, toca o nosso coração, e Senhor, ajuda-nos a construir altares e ajuda-nos a construir que altares venham de Ti. que venham de ti. Pai, os decretos malignos Pai, os decretos malignos que foram engendrados que foram engendrados pelos nossos antepassados pelos nossos antepassados e ajudaram a nos aprisionar e ajudaram a nos aprisionar. em corações tão endurecidos, Corações tão endurecidos, enganados, enganados, enfeitiçados, enfeitiçados, totalmente vendidos totalmente vendidos. a Satanás e seus demônios. Satanás e seus demônios, Por favor, por favor, lava-nos agora. lava-nos agora. Nós queremos, ó Pai querido, nos arrepender Queremos, Pai querido, nos arrepender desses encantos, desses encantos, desses decretos, desses decretos, dessas feitiçarias. dessas feitiçarias. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, nós queremos declarar nós queremos que declarar em Cristo Jesus que em Cristo Jesus ganhamos um novo coração, ganhamos um novo um coração, coração de carne, coração de carne, nos quais tu escreve
os quais tu escreve as tuas leis tuas leis e a tua palavra. a tua palavra. E esse coração E esse coração é ensinado por é ti. ensinado por ti. Livra-nos Livra-nos da alma da alma fraudulenta. fraudulenta. Livra-nos Livra-nos da carnalidade, Senhor. da carnalidade, Senhor. Ajuda-nos a executar juízo sobre elas, Ajuda-nos a executar juízo sobre elas, para que o adversário não faça fluir para que o adversário não faça fluir contra nós contra nós pecados, pecados, transgressões transgressões e iniquidades, e iniquidades, que nos deixe presos que nos deixe preso em nosso caminho. em nosso caminho. Em nome de Em Jesus, nome de que Jesus. hoje a tua espada, E hoje a tua espada, cortante e eficiente, cortante e eficiente, resgate de nós resgate de nós toda malignidade, toda malignidade, e que o Senhor corte e que o Senhor o corte tempo da escravidão, o tempo da escravidão, a dos decretos, os decretos, dos pactos, os pactos daquilo que foi feito e daquilo que foi feito, no nosso geracional contra nós, nosso geracional contra nós, e também e também dos encantamentos dos encantamentos da lua da lua e do sol. e do sol. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. nós declaramos agora, Declaramos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não nos molestará de dia que não nos molestará de dia o sol, o sol, nem de nem noite de noite a a lua. lua. O nosso O governo nosso governo virá do sol da justiça, virá do sol da justiça, o qual traz nas tuas asas o qual traz nas suas a asas salvação. a salvação. Nós entramos nesse decreto eterno, Nós entramos neste decreto eterno, no pacto da aliança de sangue pacto da aliança de sangue, do Cristo vivo. Cristo vivo. Somos novas criaturas. Somos novas criaturas. Queremos despojar Queremos despojar de todo corpo de pecado de todo o corpo de pecado, e da manifestação deles, da manifestação deles. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebemos uma renovação Recebemos uma renovação do espírito da nossa mente do espírito da nossa e mente entramos para ser e entramos para ser sacrifícios vivos sacrifícios vivos diante de ti, diante de ti, renovados renovados na nossa em mente, nossa mente, para que possamos conhecer para que possamos conhecer qual é a tua boa, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. perfeita e agradável vontade. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. porquanto fomos transformados Porquanto fomos transformados da mentalidade do mundo da mentalidade do mundo para a mentalidade do reino de Deus. para a mentalidade do reino de Em Deus. nome de Jesus. Em E, nome de Jesus. e decretamos agora, Decretamos agora, sejam rasgados, sejam rasgados em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo contrato, todo contrato, todo pacto, todo pacto, toda aliança toda aliança que é contrária à nossa que é salvação contrária à nossa e ao salvação desenvolvimento dela, e ao desenvolvimento dela. em nome de Jesus. Em nome de E Jesus. falamos, saiam E falamos, saiam todos os demônios todos os demônios ligados a esses pactos ligados a esses pactos e esses encantamentos. e esses encantamentos. Saiam Saiam em nome de em Jesus. nome de Jesus. E declaramos E declaramos ambientes espirituais ambientes espirituais nos quais andávamos. nos quais andávamos. Saiam, Saiam, sejam destruídos sejam destruídos. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E fechamos essa porta Fechamos essa porta. no teu sangue, O Jesus, sangue, Jesus, do qual não queremos passar para lá. o qual não queremos passar para lá. Nem o nosso adversário passará para cá. Nem o nosso adversário passará para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque cremos Porque cremos que o fundamento é que o Cristo. fundamento é Cristo. E estamos fundamentados E nele. estamos fundamentados nele. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você quer encerrar aqui? Glória a Deus. Então é isso. Amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Hoje, às 20 horas, culto. Irmã Maria Dirce estará trazendo a palavra. Ore por ela, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Até amanhã. Em nome de Jesus, está encerrado. Até amanhã não, até hoje à noite, até amanhã aqui, né? Nessa aula. Amém. Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe.